Queridos, boa noite a todos. Prazer enorme estarmos juntos e conversarmos. A boa parte é conversarmos, as histórias, né? Que coisa boa. A gente ouve tanta coisa. Um dia desses eu conversava com o Silas Amaral e ele dizia, poxa, a gente ouve às vezes algumas coisas que distorcem, mas é gostoso estar lá. É gostoso a gente poder compartilhar com os irmãos, ouvir dos irmãos. Eu tenho guardado no meu coração muitas discussões que têm acontecido aqui. Ontem, por exemplo, discussões sadias, que não nos levam, evidentemente, a termos um problema um com o outro. Em relação ao momento que a gente vive, um acha que isso vem de Deus, outro acha que isso não vem de Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. E assim vai. Eu tenho o meu posicionamento e nunca fico em cima do muro. De qualquer forma, Deus está por trás de tudo isto. Deus está comandando tudo isto, senão ele não é Deus. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e a gente não sabe quando isto vai terminar e como vai terminar, mas sabemos que Deus controla todas as coisas. Eu tenho pensado muito nesses dias em relação à oração. E tenho visto algumas coisas equivocadas em relação à oração. Eu gostaria de ler um texto de uma forma muito simples, como Jesus expôs, lá em Mateus capítulo 6. Eu vou ler o texto, eu sei que os irmãos não devem estar aí com a Bíblia na mão, vou tentar ler tranquilamente para que os irmãos possam ouvir. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus sabe, o vosso Pai sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí Jesus abre um parênteses. E ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O que eu tenho pensado nesse texto? Nós temos visto esse texto como um texto de uma oração dominical. Mas Jesus nos dá um exemplo de como nós devemos nos portar na presença de Deus. Como é que nós devemos ir para a presença de Deus? E ele diz, numa ordem cronológica, dizendo assim: e vós, quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu tenho pensado muito sobre isso e me recorreu à visão de Isaías no capítulo 6, na morte do rei Uzias, quando ele teve a visão do Senhor. E ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, era um ano muito triste, muito complicado, era um ano que o rei Uzias foi um homem que buscou a Deus, ele fez as coisas corretas até determinado ponto, depois desobedeceu a Deus. Ele rasgou algumas coisas que ele não poderia fazer.
E ele foi punido pelo próprio Deus com chagas. E ele foi afastado da casa, passou a morar solitariamente por um castigo imposto a Deus pela sua desobediência. E é nesse cenário de transição de um rei para o outro, o povo começa a não obedecer mais a Deus. Deus, segundo Isaías, lá no capítulo 1, ele diz assim que a reclamação de Deus: criei filhos e os engrandeci, e eles estão revoltados, rebelados contra mim, diz o Senhor. É neste cenário que Deus dá a visão a Isaías do seu reino. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e muito sublime trono. E ele tinha 6 querubins, e eles tinham 6 asas cada uma. Com 2 cobriam o rosto, com duas asas cobriam seus pés, e com 2 voavam. E a glória do Senhor enchia aquele lugar. Me transporta para que a gente possa entrar na presença do Senhor com louvor. A primeira coisa que devemos fazer, independentemente de qualquer coisa, é engrandecer o nome do Senhor. E quantas vezes nós fechamos a porta do nosso quarto e a primeira coisa que a gente fala é: Senhor, resolve esse problema, resolve aquele problema. E Jesus está dizendo: não, não é esse o caminho. O primeiro caminho é a adoração. O primeiro caminho é você bendizer o nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, apresentai-vos a Ele com cânticos de louvor, diz a palavra de Deus. Não são os meus problemas primeiro, não são as minhas dificuldades primeiro. Primeiro é o louvor, primeiro é a adoração, primeiro é a entrega, é o reconhecimento de que Deus é um Deus santo, maravilhoso, extraordinário. E no segundo posicionamento, ele diz que venha a nós o teu reino. Ou seja, submissão à soberania de Deus. Eu pensava hoje, morreu aquele presbítero, amigo do Edson, todos nós oramos por ele. Mas por que é que Deus permitiu que ele morresse? É soberania de Deus. Deus quis. Deus permitiu. Foi da vontade de Deus. Se ele não morresse de Covid, poderia morrer de uma outra coisa. Deus o levou, Deus o chamou. E Jesus disse que nós deveríamos falar ao Senhor o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade nos céus como na terra. E eu tenho a visão exata do reino de Deus. Às vezes nós brigamos por isso, nós brigamos por aquilo, nós discutimos por isso, nós discutimos por aquilo, mas no reino de Deus não há confusão. No reino de Deus não há problemas. Jesus disse que esse mundo está sob o comando do diabo, o império das trevas. O Paulo diz isto lá nas suas cartas. O mundo inteiro jaz no maligno. E quando Paulo fala do resgate de Deus nas nossas vidas pelo sacrifício de Jesus, ele diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira das trevas e nos coloca na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me seguir, não andará em trevas. Não tem nenhuma outra possibilidade. Deus nos tira do comando do príncipe das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Não existe meio termo. Ou eu sou ou eu não sou. Não existe penumbra. Ou você está no reino de Deus, sob o comando de Deus, sob a autoridade de Deus, ou você não está. Há o reino das trevas e há o reino da luz. O reino da luz é comandado pelo Senhor. É o teu reino sobre nós. É a tua vontade sobre nós.
E depois de fazer este reconhecimento diante de Deus, o mais importante é a tua vontade na minha vida, não só aqui na terra, como lá nos céus. É o teu reino, é o teu comando sobre a minha vida. Aí ele vai para as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Davi, numa das suas expressões, ele diz: eu fui moço e hoje sou velho, e nunca jamais vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque ele faz parte do reino de Deus, porque Deus não permite, porque ele está sob o comando de Deus. E a palavra de Jesus nos ensinando de como nós devemos nos portar nas nossas orações é exatamente esta. É desta maneira: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. É verdade. Deus perdoar as nossas dívidas, que não são poucas. Mas o apóstolo diz lá numa das suas cartas, Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que ele pegou o nosso escrito de dívida e encravou sobre a cruz. E escreveu com sangue: está tudo pago. Você não deve mais nada. Eu paguei tudo. Mas Jesus coloca uma condição sine qua non. Não tem jeito. Para que Deus te perdoe, você precisa aprender a perdoar os homens. Você precisa aprender a perdoar os outros, uns aos outros. E no Evangelho de João, Jesus repete isso umas 2 ou 3 vezes a respeito do amor. Jesus, falando sobre a lei, ele diz: eu não vim revogar a lei, eu não vim refazer a lei, eu não vim desprezar a lei, eu vim cumpri-la. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa é a questão. E como é que Jesus nos amou? O segundo mandamento não diz isso: amai o próximo como a si mesmo? Mas Jesus disse: não, é como eu vos amei. Eu dei a minha vida por vocês. E vocês têm que dar a vida uns pelos outros. Temos dado a nossa vida uns pelos outros? Temos nos preocupado uns com os outros? É assim que devemos fazer. É assim que Jesus disse que devemos nos portar diante de Deus. Se quisermos ser ouvidos. Aí Jesus vai e ele ora, ensina a orar: não nos deixes cair em tentação. Jesus foi tentado 3 vezes depois que foi levado ao deserto. O diabo oferece para ele todos os reinos da terra. Talvez ele tivesse subido no cume do monte, tenha mostrado Roma, tenha mostrado a Grécia, tenha mostrado todos os lugares, todos os reinos do mundo. E ele disse a Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: a palavra de Deus diz que só ao teu Deus dará culto, só a ele adorarás. Você não está com fome? Sabe por que essas pedras aqui se transformam em pão? Jesus sabia o que era a tentação. E ele sabia o que nós iríamos passar. E ele diz: oremos a Deus, para que Deus nos livre das tentações. Infelizmente, os nossos políticos não souberam pedir a Deus para se livrar das tentações. Vivemos num país extremamente corrupto, exatamente por ceder às tentações. Mas Jesus nos orienta a pedirmos a Deus, a nos livrarmos de todas as tentações, que não são poucas. É no nosso dia a dia. É no nosso viver diário. E ele encerra dizendo assim: pois teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Você tem que reconhecer isso sempre. Ao Senhor pertence a glória. Ao Senhor pertence o poder.
Do Senhor é o reino, Ele que tem que reinar. Eu estava pensando muito sobre uma questão, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. O Fafá falava um dia desses que Deus estava enviando isto. E qual o propósito de Deus? Deus está cansado com a iniquidade? Deus está cansado com a corrupção? Deus está cansado com a situação deste mundo? Quando a gente tem a visão da glória de Deus, a gente se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, ai de mim que sou pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor então revela a Isaías dizendo assim: eu quero salvar este povo. Mas quem eu vou enviar? Que um dos serafins sai de lá com uma brasa tirada do altar e toca nos lábios de Isaías. E o purifica. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Vivemos, sem dúvida nenhuma, num momento muito triste, muito lamentável, que a gente não sabe o final disto. Mas Deus tem um propósito com isso. O que Deus quer que façamos? O que é que Deus espera de nós, jovens da verdade? Jovens da Verdade surgiu numa época em São Paulo quando as igrejas não aceitavam os movimentos jovens. Não aceitavam a maneira de louvar a Deus. As igrejas eram extremamente contrárias àquilo. E através dos Jovens da Verdade e outros movimentos, Deus fez derramar um despertar extraordinário do Espírito Santo. Por que Deus não pode repetir isto? O mundo precisa se arrepender dos seus pecados. O mundo precisa conhecer que Deus é o Senhor. Será que nós não podemos ser instrumentos de Deus para isso? Hoje nós temos o mundo aos nossos pés através da internet. Nós falamos com o mundo inteiro. Por que não orar? Por que não nos posicionarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer? Nós temos no nosso grupo evangelistas, mestres, pastores. Nós temos no nosso grupo, talvez, profetas. Tanta gente, como disse Paulo na carta aos Coríntios. Por que Deus não pode fazer outra vez? Aí eu ouvi hoje, conversando com meu amigo, ele diz: mas é a idade, não aguentamos mais. Isaías tinha quantos anos? Jonas tinha quantos anos quando Deus o mandou a Nínive? Não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai usar. Porque não pensar num programa efetivo de pregar a palavra de Deus através da internet? Pensar em alguma coisa, jovens da verdade, dinos da verdade, trazendo a palavra de Deus num momento de crise tão séria como nós vivemos? Nós temos um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Tive o prazer enorme de trabalhar com esse homem de Deus. O que Deus fez através desse homem não dá para ser descrito. É um evangelista. Deus o chamou para isto. Tem poder na sua palavra. Nós temos mestres no nosso grupo que podem ensinar a palavra de Deus como ninguém. Cada um dentro da sua possibilidade. E por que Deus não pode fazer? Será que é porque não nos dispomos corretamente diante do Senhor? Não é você que vai fazer. Há tantas histórias, você se lembra de Moisés? Senhor, eu não posso, eu sou um homem, dificuldade de falar. Você que vai fazer, sou eu. Não é você que vai agir, sou eu. E quando Deus faz? Não tem jeito, amados, não tem jeito.
ninguém pode resistir. Eu confesso para vocês que eu tenho orado a Deus neste momento de pandemia, neste momento de medo, de assolação. As pessoas estão acuadas dentro de casa, não têm o que fazer, estão na internet, quase que 12 horas por dia. Por que que nós não podemos pegar a internet e fazermos uma grande cruzada, pensarmos num programa deste e divulgarmos? O resto é com Deus. Deus pode fazer, Deus pode realizar. Enquanto estamos respirando, enquanto estamos com vida, Deus pode usar cada um de nós num projeto que pode fazer o mundo conhecer a sua glória, o seu poder, o seu domínio. E através de todos nós. Que Deus possa nos soerguer, se não a todos, aqueles mais capacitados, aqueles que Ele tem chamado durante anos e tem revelado a sua glória a muitas pessoas. Por que não orar a respeito disto? Nós estamos aqui num grupo de 20, 22 pessoas, mas nós podemos atingir milhares e milhares e milhares de pessoas com o poder da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. No meio das piores crises que a humanidade, que o povo de Israel passou e sofreu, o Senhor sempre se manifestou. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós queremos estarmos assim protegidos pelo teu reino e nós nos submetemos à tua vontade. Senhor, se alguns de nós podem ser usados e se oferecem para ser usados, usa, Senhor, para poder despertar este Brasil, para poder despertar o mundo de que há um Deus de poder e de glória e que domina tudo e todos em todo lugar. Obrigado por esses irmãos queridos, que no decorrer desses quase 52 anos, o Senhor tem usado pela tua misericórdia para salvar muita gente, para despertar muita gente. Senhor, o grupo está aqui, talvez sem força, talvez sem ânimo, mas com a mesma palavra, com a mesma disposição. Abençoe a cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a nos portarmos diante da tua presença, Senhor, e a glorificarmos o teu nome. Todas as vezes que nós nos prostrarmos diante do Senhor, te honrar, te glorificar, te bendizer e invocar o teu reino sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.